Certinho, peraí. Boa noite a todos. Estamos dando início a mais um bate-papo com a Besse. Nessa oportunidade, estaremos falando sobre alvenaria estrutural e paredes de concreto, com o tema, economia até em edifícios altos. E nessa oportunidade, nós estamos em nossa companhia de apresentação aí do engenheiro Fred M. Boa noite. Gonçalves. Ele é engenheiro civil formado em 2013 pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Também cursou 2 períodos no mestrado em modelagem computacional pela Universidade Federal, UFJF. Ele é sócio da empresa de cálculo, arquitetura estrutural e consultoria e projetos de 2010 a 2023. Teve a oportunidade de gerenciar mais de 100 projetos de alvenaria estrutural, com ênfase em edifícios de múltiplos pavimentos, com até 22 pavimentos, totalizando mais de 10 milhões de metros quadrados de obra de projetos, em obras construídas e que estão em andamento. Entre as empresas a quem o engenheiro Fred prestou serviço estão a Queiroz Galvão, a Tecnisa, João Fortes, Inter, MP e Odebrecht. E fundou também a empresa de cálculo e consultoria em alvenaria estrutural, denominada EA, mais consultoria e projetos, desde 2023. Entre as empresas contratantes estão MP, INC, CTV, etc. E desenvolveu o curso Projeto de Alvenaria Estrutural com Alveste, que é um aplicativo do TQS sobre alvenaria estrutural, onde conta com mais de 100 alunos e também mais de 30 consultorias prestadas para diversos escritórios de cálculo do Brasil. É consultor recorrente da empresa Sigma 1 e do programa de mentoria também da Sigma 1, coordenada aí pelo Maurício Sgarbi, que hoje está aqui conosco. Tem uma grata satisfação de tê-lo também nessa outra oportunidade presente aqui conosco. Pessoal, a gente faz algumas recomendações aí no início do nosso bate-papo, que é sobre essa forma da gente poder deixar uma transmissão mais tranquila e sem interferências de som. Então, a gente solicita que, até o momento de
da conclusão da apresentação, que a gente permaneça com as câmeras ligadas, né? E também os microfones aí desativando na barra inferior do Zoom. E após a apresentação, a gente tem umas perguntas, né? A gente abre para as perguntas, e essas perguntas, inicialmente, a gente dá prioridade às perguntas que forem feitas pelo chat do Zoom, aí em texto, né? Então, a gente lê essas perguntas, etc. As perguntas podem ser quaisquer, sobre o assunto, assunto de curiosidade também. E depois a gente passa para, quando essas perguntas forem esgotadas, a gente passa ao bate-papo com a BES propriamente dito, né? A gente liga as câmeras, os microfones, então a gente aí passa a ter essa interação com o apresentador. E também a gente faz um print no final, eu sempre estou deixando para o final, porque é que eu peço para que todo mundo ligue as câmeras, né? Então a gente faz um print aí para divulgar nas redes sociais do nosso evento. Eu queria aproveitar a oportunidade para relembrar a vocês, aí os que estão começando, participando pela primeira vez, é que esses eventos nossos do Bate-Papo com a BES, eles ficam gravados e em torno de 48 horas depois da realização do evento, eles ficam disponibilizados lá no canal da ABS no YouTube. Então, nós temos tido a oportunidade de fazer esses eventos mensais aqui do Bate-Papo com a ABS desde fevereiro de 2021. E vários temas já foram tratados aqui que interessam muito a engenharia estrutural. E nós temos lá, ficou como um banco de dados assim, para consultas, né? As apresentações ficam lá integralmente, então quem tiver dúvida, etc., pode verificar lá, fazer uma pesquisa sobre aquilo que foi, quem estiver estudando, etc., e precisar de informações mais específicas, tem condição, porque às vezes na apresentação muita coisa passa desapercebida em função do andamento do evento, mas ficam disponibilizados lá para todos poderem consultar. Então isso tem sido de grande valia para todo a engenharia estrutural que pode consultar. Outra coisa interessante também, além da questão do vídeo, é que a gente tem oportunidade de ter participantes de outro país, inclusive, além de termos aqui vários regionais da ABES participando, etc., colegas de todo o Brasil, a gente também tem a oportunidade de ter esse contato com colegas de fora. Já tivemos a oportunidade aqui de apresentações que fizemos e colegas de outros países acompanhando. Já tivemos também a oportunidade, outra curiosidade interessante, é que já fizemos também as transmissões do bate-papo, em duas oportunidades do exterior. Uma da Austrália, né, e outra da Inglaterra, com dois engenheiros da Windtech, a engenheira Cristina e o engenheiro Matthews, que falaram aqui sobre assuntos também de engenharia estrutural. E a gente tem esse banco de dados imenso. Já falamos sobre atenuadores de efeitos dinâmicos nas estruturas, já falamos sobre blocos próprios para resistência a fogo. Já tivemos eventos específicos também de alvenaria estrutural, com o professor Joel, lá do Rio Grande do Norte. Então, são eventos variados. Pra você ter uma ideia, desde 2021 que a gente realiza, e nós normalmente só não realizamos no mês de janeiro e no mês de dezembro. E, inclusive, nesse ano a gente teve uma novidade, que no mês de janeiro nós tivemos um evento aqui, que foi esse sobre bloco de concreto. A gente teve em janeiro, se eu não me engano. E nós não tínhamos antes esse evento com esse início em janeiro no ano, né? Esse ano já tivemos. Então, pessoal, isso é muito importante saber, porque você pode até informar para um colega que não pôde acompanhar, e você então vai e passa essa informação para ele, que pode ir lá no canal da ABS no YouTube e vai visualizar todos esses eventos que nós já realizamos aqui. Então, após essa breve introdução, né, eu queria, com prazer, né, eu queria agradecer inicialmente ao engenheiro Fred por estar aqui conosco. Eu, de vez em quando, também estou com ele nos eventos da mentoria do Maurício sobre a alvenaria estrutural, ele faz uma apresentação lá também, e foi onde nós nos conhecemos. E, Fala, Fred, Elielson. Tudo bem? Beleza? vou passar aí para o Fred. Pode seguir, Fred. Não, beleza. Prazer aí estar com vocês aí. E o intuito aí hoje é fazer uma apresentação, trazer um pouco aí da alvenaria estrutural para vocês aí do. Você vai ter que compartilhar a tela novamente, né? Aquele que nós Sim, fizemos aí beleza. no teste, para poder você começar a apresentação propriamente dita, né? Uhum. Aquele modo de apresentação não apareceu ainda, vê se você consegue aí ativar ele para ficar a tela cheia, né? Sim, eu acho que já está mesmo. Tem. Não, a outra anterior já estava mesmo, sem as bordas. Ah, beleza, é isso aí. Assim, Já tá aparecendo aí, né? Tá Certinho. bem. isso.
Beleza. Então, o Adelson me deu essa tarefa aí de apresentar alguma coisa para vocês de alvenaria estrutural e eu queria trazer um pouco da minha experiência aí com quase mais de 10 anos aí, fazendo praticamente só edifício, só projeto estrutural de alvenaria, né? Então, eu queria trazer um pouquinho aí como é que nossa parte de projeto consegue trazer economia para os edifícios, né? Então é isso aí. Então a gente vai falar um pouquinho aí majoritariamente da alvenaria estrutural e também botar um pouquinho da parede de concreto, que tem um pouco de semelhança aí entre alvenaria, é um meio termo entre alvenaria e concreto armado. Então vamos lá. Vou começar aqui, Adel, se você quiser interromper, fazer uma pergunta aí, se ficar alguma coisa não clara aí, em nome de todos aí, você pode interromper. Ô, Fred, veja o seguinte, a gente não tem tido a oportunidade de interromper o palestrante, não. Pô. Todo mundo, a não ser um feedback sobre como é que está o som, etc, né? Mas sobre a apresentação, não. As dúvidas a gente deixa sempre para depois aí, nas perguntas Beleza, do chat, que na medida que vai tendo dúvida, o pessoal vai perguntando pelo chat, né? E depois beleza, é que a gente abre os microfones no final e as beleza. câmeras. Eu separei aqui, fiz uma apresentação rápida aqui, rápida, né? Vou tentar. Separei aqui em três partes, tá? A apresentação. Fazer um breve histórico aí do sistema. Qualquer pessoa que já pegou algum livro de alvenaria estrutural, creio que já tenha pegado esse início aí. Então, o segundo, vou começar pela história da alvenaria estrutural, que nada mais é do que a parte de vedação da estrutura, faz também é parte da estrutura. Então, qualquer livro que a gente pegar aí, bibliografia que a gente pegar, a gente vai ter várias referências, desde pirâmides, Coliseu, Catedral de Notre Dame, várias estruturas aí no mundo todo usando esse sistema. Então, a gente consegue ver o estado de conservação, né? Isso que é muito interessante, desde pedras amarradas assim, desde o próprio pau a pique. Então a gente consegue ver um pouco do, da excelência do sistema, né? Então aqui ficou um pouco, já vou entrar um pouco mais no sistema da alvenaria que a gente conhece, tá? Então o conhecimento empírico a gente começou a ter, os processos foram otimizados, né? Então a gente começou a ter um desenvolvimento industrial dos blocos. E aí começou a gerar diferentes tamanhos e resistências. E aí hoje a gente consegue atingir múltiplos pavimentos, chegando até 20, 22, 23, 24 pavimentos nesse esquema aqui que é a apresentação, né? Nada mais é do que os blocos, a vergas contra as vergas das janelas e portas e também as cintas aqui. Então, esse sistema aqui básico de uma casinha, a gente usa ele basicamente da mesma forma em edifícios. Então, é um sistema bem simples e muitas pessoas têm costume até pela própria faculdade, né? A gente tem muita ênfase em concreto armado e acaba esquecendo desse sistema que é extremamente simples. Então, hoje em dia, a gente conseguiu, a partir dos meados aí do início do século XX, a gente conseguiu aprimorar. Peguei um exemplo aqui de um jornal lá de 96, já começando a relacionar preço de casa, ou seja, casa de 130 metros quadrados por 36 mil reais. Isso já é 36 mil reais em 96, a gente tem que pensar aí que seria hoje, sei lá, 400 mil reais no tempo. Salário mínimo de 120, 110 reais na época. Então, mas mesmo assim, uma casa de 130 metros quadrados relacionados com preço baixo, né? Com economia. Então, o sistema é construtivo do qual a unidade básica modular ali, como se fosse um Lego mesmo, é o bloco, tá? Então, a gente encaixa basicamente com argamassa, lógico, para formar as paredes, né? As alvenarias. Então, toda a estrutura ali da alvenaria, ela é dimensionada e feita para suportar as ações verticais e horizontais, tá? E no Brasil aqui, somente na década de 80 atingiu o seu auge, né? E teve essa vulgarização de relacionar.
alvenaria estrutural com sistemas de baixa renda, né? Conjuntos habitacionais de baixa renda. E aí, realmente, a partir da década de 80, né, que teve uma grande construtora, aí, a Incol, que popularizou bastante esse sistema. Então, a gente indo aqui mas voltando um pouco, voltando na década de 80, realmente teve um grande boom do sistema. Mas, realmente, a qualidade da foto não ficou tão boa aqui. Mas, entre 1964 e 66, foi estimado que tenha sido executado 2 milhões de unidades habitacionais, né, em alvenaria estrutural. Então, realmente, já começou a ter esse crescimento do sistema. E aqui esse prédio aqui é bem famoso, né? O conjunto da Lapa, né? Parque da Lapa, em São Paulo, que tem edifícios de 12 pavimentos, que são esses aqui que estão mostrados na foto, que está ruim. E o empreendimento ele é maior, tem alguns empreendimentos, tem algumas torres menores, de 4 pavimentos, isso lá atrás, na década de 60. Aqui, essa foto ficou bem ruim também, mas é do mesmo empreendimento ali, Parque da Lapa. E aí realmente foi difícil a gente conseguir popularizar o sistema, porque estava começando a ter a, a, a alternativa industrial de concreto armado e metálica, né? Então, realmente, as barras usinadas estavam começando a entrar no mercado, então realmente perdeu espaço para isso. É, as arquiteturas tinham que contemplar as paredes grossas, né? Que hoje em dia a gente está acostumado com parede 14, 19. Antigamente chegava a parede até de 60 centímetros de espessura. Então isso também penalizava o sistema. E a mão de obra, que é o principal, não estava tão treinada para aquele sistema. Então realmente esses três fatores aqui fez o pisar no freio ali de popularização do sistema. E aí, a partir da década de 70, chegando no auge ali que a gente falou da década de 80, a gente começou aprimorar as técnicas de fabricação do bloco, tá? Ficou faltando aqui. E realmente, com a entrada da Encol, dessas outras construtoras grandes, começou a usar edifícios maiores, então começou a ter essa popularização. E as pesquisas científicas, claro, né? Testes experimentais, normatização. Então, realmente, a partir da década de 70 começou a profissionalizar, né, o sistema. Que ali antes, até antes aqui, era muito empírico, né? Ficavam conhecimentos, pegava de recentes materiais. Então, era meio que um, um mix ali. E aí, agora a gente vai chegando, a partir da década de 70, chegou no auge em 80, e a partir da década de 90, 2000 ali, a gente começou a realmente estabelecer no mercado o sistema de alvenaria estrutural. Então, aqui no sistema, qual que é a grande diferença aqui né? A gente está acostumado com pórtico de barras, onde a laje descarrega na viga e a viga descarrega nos pilares, né? A gente está acostumado com esse fluxo de cargas dessa forma. E aqui na alvenaria estrutural, os painéis, eles fazem parte da estrutura. Então, a laje já vai descarregar diretamente aqui nos painéis, né? Nas alvenarias. Então, essa carga, ela é acumulada de pavimento a pavimento. Então, a gente tem uma mudança no fluxo de cargas aqui para a gente. E aqui nas amarrações, a gente tem esse fluxo de cargas, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu desenhar aqui alguma coisa. Vocês estão vendo ainda aí? Então, né? Acho que estão. Deixa eu ver aqui. Então, aqui as cargas elas vão migrando, né? Elas são homogeneizadas, né? Elas tendem a ser homogeneizadas na base. Então, as cargas elas vão descendo aqui 45 graus. Então, quando chega na base. Tá aparecendo sim, Fred. Ah, beleza. Beleza. Eu achei que eu saí e voltei aqui. Então, as cargas elas vão descendo e vão sendo homogeneizadas aqui na base, né? Então, muita gente tem dúvida como é que duas paredes, né, duas alvenarias transversais, como é que elas conseguem conversar aqui com a transferência de cargas? É por causa dessa amarração, né?
um bloco entra, o outro entra. Então, essa amarração faz a carga começar daqui, e ela vai chegar aqui na quina, ela continua. Tem diversos estudos, artigos, muitos falam. Essa carga ela continua sendo dissipada da mesma forma, né? Como se a parede fosse reta. Então, dessa forma, a gente consegue compor os grupos que fazem parte de um mesmo nível de carregamento na estrutura. Então, nesse grupo de carregamento aqui, por exemplo, a carga que chega aqui na base é idêntica, né? É a mesma carga. Então, a gente tem o mesmo nível de carga para esses grupos. Então, a definição aqui, até botei uma parte do Lego aqui, bem simbólica aqui, porque nada mais é do que isso, né? A alvenaria estrutural é um sistema construtivo na qual a unidade modular é o bloco que, junto com a argamassa, forma as alvenarias, as paredes. E elas são responsáveis por absorver todas as ações atuantes, seja vertical ou horizontal. Então, nesse tipo de edificação, a segurança estrutural é garantida pela rigidez da edificação em virtude da união das amarrações entre esses blocos e tanto quanto nas outras alvenarias também, do outro sentido. Então, essa rigidez, essa composição de rigidez, ela que faz parte da estabilidade do edifício como um todo, seja ele no dimensionamento, as ações do vento ou vertical, tá? Então, a gente chegando aqui no tipo de alvenaria, a gente tem basicamente dois tipos de alvenaria. A alvenaria não armada e a alvenaria armada. A alvenaria não armada são para edifícios baixos, né? Na verdade, não tão baixos, né? A gente consegue estabelecer a alvenaria não armada, que é onde, nas combinações de estado limite último, a gente não tem tensões de tração superando a capacidade da alvenaria, né? Então, dependendo da arquitetura, a gente consegue chegar até 12 pavimentos, até mais, até 15 pavimentos, dependendo da rigidez e da densidade das alvenarias, a gente consegue chegar até 15 pavimentos sem ter tração nas alvenarias. Então, a gente consegue configurar a alvenaria não armada. E dessa forma, a gente tem uma economia. A gente não tem que fazer armadura mínima, a gente não tem que fazer armaduras horizontais. Então, a gente tem uma série de vantagens ao enquadrar isso aqui na alvenaria não armada. Da mesma forma, a gente tem a alvenaria armada, que é. E aí, a gente tem a alvenaria armada, que a partir de certo. Nas combinações, pode ser que alguns edifícios de 10 pavimentos a gente tenha que atingir a alvenaria armada, né? Então, isso é muito da modelagem ali da arquitetura. E aqui a gente precisa usar armaduras mínimas, a gente tem que ter para combater a tração. Então, a parte de alvenaria ela não vai resistir praticamente, não vai resistir nada, é definido isso, que a alvenaria não vai resistir nada e o que vai resistir é o aço ali. Beleza? Então, isso aqui é só passando bem rapidamente aí para a gente entender um pouco. E os componentes da alvenaria são basicamente esses aqui: blocos, argamassas, aço e grout, tá? Toda vez que a gente tiver algum aço na alvenaria, a gente tem que ter grout. Então, isso é uma premissa. E aí, a gente juntando bloco com argamassa, a gente monta o prisma. O que é o prisma? O prisma a gente vai juntar dois blocos, preenchido com um argamassamento total aqui, nas paredes transversais e nas longitudinais do bloco, e vamos fazer os testes de ensaio para a gente poder correlacionar a resistência da alvenaria com o bloco, né? Então, a gente consegue atingir aqui no bloco de concreto uma eficiência, ou seja, a relação do valor do bloco do prisma sobre o do bloco, a gente consegue chegar numa eficiência de 80 até 80% para blocos de concreto. Então, se a gente chegou na fábrica, compramos um bloco de 10 MPa, por exemplo, ensaiamos esse mesmo bloco com dois, um sobre o outro, e deu 7 MPa, então a gente chegou na eficiência de 70%, tá? Então, é essa relação aqui que a gente vai usar para poder correlacionar com a resistência da alvenaria. E da mesma forma o bloco cerâmico. Só que pelo material, a eficiência desse bloco tende a ser menor. Então, a gente não consegue chegar a 7, a gente consegue chegar
a 4,5 MPa. Então, a gente vai chegar num valor de 45% de eficiência. E aí, aqui, a gente, mesma coisa. A gente tem o prisma, correlaciona com a alvenaria para poder fazer os dimensionamentos. Ao encher esses furos dos blocos com grout, a gente tem um acréscimo de resistência. Quanto que esse acréscimo de resistência? A gente consegue chegar a 60% para alvenaria cerâmica e até 80% para blocos de concreto, alvenaria de blocos de concreto. Então, aqui a gente consegue usar uma parede de alvenaria e aí o nosso prisma, que a gente mediu ali, deu 7 MPa, a gente tem uma resistência da alvenaria de 0,7, 70% do prisma. Então, se a nossa, se a nossa, se o nosso prisma deu 7 MPa, a nossa alvenaria ela vai chegar a 4,9 MPa, tá? 70% do valor de prisma. Isso se for concreto. E se for cerâmico? A mesma relação. A gente vai ter 0,7 por 0,7 da resistência de prisma, tá? Então, essa resistência aqui não muda. O que muda vai ser exatamente a eficiência do bloco, né, do prisma. Então, para o mesmo bloco de 10 MPa, a gente tem no concreto 4,9 e no cerâmico, se a gente chegar numa eficiência de 50%, a gente vai ter uma eficiência de menor, de 3,5, a depender dos ensaios. Então, realmente, o bloco cerâmico, no finalmente ali, ele vai ser menos econômico, tá? E aí agora eu vou começar a dar uma entrada aí, que é realmente na parte da apresentação mesmo do, do tema. Como que a gente vai economizar? Aí, nós, como projetistas de estrutura, como é que a gente economiza? Então, temos aqui algumas... Isso foi levantado aqui. Quais são as premissas de economia de um projeto usando alvenaria? A gente tem três vertentes aqui. A gente começa com uma modulação boa, que é, ou seja, um projeto bem feito. Esse projeto bem feito, ele tem uma racionalização do sistema. Então, tendo uma racionalização do sistema, a gente tem uma maior produtividade em obra. Isso a gente não está nem falando só de material, tá? A gente tem uma produtividade maior de mão de obra. E pelo sistema, ele tem a ver com obras de caráter social, financiamentos. Então, por ele compor a estrutura e a parede, a alvenaria de vedação ao mesmo tempo, ele tem duas funções, né? Fazer a parte de vedação com a estrutura ao mesmo tempo. Em obras financiadas, por exemplo, a alvenaria estrutural tem a grande vantagem, né? Quando você vai medir, fazer a medição da sua estrutura ali para o seu financiamento, você tem duas etapas sendo medidas simultaneamente. Então, isso é muito interessante. Então, a produtividade de grande importância aqui de forma econômica aqui para as construtoras. E aqui, por fora, a gente tem os artifícios técnicos e estruturais, que é os fatores para a gente economizar. Então, passando aqui um pouquinho a modulação, a gente tem as famílias com a largura 14, que são a grande preponderância do mercado, onde dentro da família 14 a gente tem a família 29 e a família 39. São as duas maiores famílias aqui dentro. Paralelamente, com um pouco menos, bem menos sendo utilizada, a gente tem a largura 19, que é a largura do bloco com 19 e a largura com 11,5, menos utilizada ainda. Então, a gente tem essas três larguras, que são as espessuras da família. E aí, passando um pouquinho na racionalização aqui, tudo isso partindo de um bom projeto bem feito, que é a modulação. Aqui a gente tem uma fiada aqui, por exemplo. O que gera racionalização na obra? Exatamente, as indicações das instalações, então não tem necessidade de abrir o projeto de elétrica, já é tudo produzido, né? O projeto final já está produzido para a obra. Então, a gente tem indicação de instalações
A gente tem a indicação de bitolas, aqui também diferenciar a missão. Aqui nas pontas das subestruturas, a gente tem, a gente tem bitolas com valores maiores, então a gente faz a diferenciação aqui por cores para poder economizar. Então aqui às vezes tem uma bitola de 16 e aqui no meio a gente coloca uma bitola de 10, por exemplo. E aqui também a gente faz toda a indicação dos furos, né, de instalações. Passagem de tubulação de água, passagem de ventokit, shafts na laje. Então, tudo isso a gente indica aqui e isso gera produtividade para a obra. Aqui é uma elevação, da mesma forma que a gente coloca esse projeto específico, a gente bolou ferros modulares, tá? Então, por exemplo, na parte da alvenaria, a gente só vai ter ferros, esse ferro de 40 por 40 e ferro reto. Então, isso gera uma grande produtividade para a obra. Em vez de fazer uma barra única com dobra. Então, aquela barra única com dobra vai gerar vários dobras diferentes. Então, aqui a gente faz uma dobra única, que é 40 por 40, padronizou na obra, e os demais ferros são ferros retos, né? Então, isso é um grande acréscimo aí de racionalização no corte e dobra da sua obra. E aqui também é a mesma coisa, né? A gente fazia a produção das elevações, né? A produção executiva das elevações. Então, a gente vai fazer a indicação do furo do ventor kit, a gente vai fazer a indicação das caixinhas de elétrica, tomada baixa, tomada média, o eletrodo vem por cima, o conduíte vem por cima, vem por baixo, então tudo isso gera acréscimo para a obra e a gente consegue aumentar a produtividade do bloqueiro. Então, isso é bem interessante. Aqui a gente indica a visita do bloco também, que é onde que a gente faz a amarração do ferro. Então, tudo isso aqui é um projeto que a gente consegue racionalizar. E aí, aqui a produtividade que a gente tem que é o que eu tenho aqui, pelo menos com os clientes que eu tenho, eu fiz um levantamento. O que é uma produtividade baixa de bloqueiro? Abaixo de 10 metros quadrados por bloqueiro por dia. 10 metros quadrados de elevação de parede, né? Então, se tiver abaixo desses 10 metros quadrados aqui, é uma produtividade baixa. Isso varia muito de região para região, mas aqui foram os levantamentos que eu fiz para a gente fazer uma média. Produtividade normal, normalmente varia entre 10 a 18 metros quadrados por bloqueiro por dia. E produtividade alta, 18 metros quadrados por bloqueiro por dia. Então, a nossa ideia é sair daqui e trazer para cá, com um projeto. E aqui, vamos lá, quais são os artifícios técnicos que o projetista de estruturas tem para acrescentar, né? O que que a gente pode, o que que a gente faz? Agora chegando realmente no projeto estrutural. A economia tem 4 pilares vindo do projeto estrutural. Primeiro, modelos computacionais, né? Hoje em dia, até pouco tempo atrás, até 15 anos atrás, 20 anos atrás, era a gente não tinha computadores tão potentes, então a gente tinha que fazer por rigidez de forma bem simplificada. Então, hoje em dia, a gente tem bastante artifício. Então, um dos pilares para a economia é modelos computacionais. De outra vertente aqui, a associação de pórticos, né? Então, aquelas paredes que trabalhariam individuais, elas agora vão começar a trabalhar de forma uma ajudando a outra. Então, como se fosse assim, fazendo uma correlação aí com o concreto armado, 2 pilares. Agora a gente vai colocar uma viga ali ligando esses pilares. Então, a gente tem uma associação de pórticos que não, até botei a mesma cor aqui, que é o computador que permite a gente fazer isso. Claro que a gente consegue fazer na mão, consegue, mas a capacidade computacional ajuda bastante nisso. E aqui também a interação entre alvenaria e estrutura de basamento, que é o famoso efeito arco, né? Então, isso também é um grande ganho e, ao mesmo tempo, tem
uma faca de dois gumes e a gente tem um acúmulo de tensões. Então, a gente tem que analisar isso e ele vai acontecer se você calcular ou não. Então, temos que tentar minimizar ou não, ou tentar majorar ele de forma que seja a estrutura de forma mais econômica. E aqui, de forma totalmente independente, que é a caracterização prévia dos materiais. Isso gera uma economia tremenda aí para a obra, que é você sair dos valores de norma. Então, aquele prisma que a gente falou que é correlacionado com a resistência da alvenaria, a gente usar valores mais arrojados. Mas como é que a gente consegue isso? Fazendo um programa de caracterização prévia dos materiais. Então, às vezes, a construtora vai gastar ali um pouco a mais com ensaios, que são relativamente baratos, mas a gente consegue economizar bastante no dimensionamento. Então, aqui, por exemplo, aqui eu peguei um círculo, peguei modelos computacionais e associação de pórticos. De forma bem comercial, aqui a gente tem o TQS, Eberix, PCAD, a gente tem os softwares comerciais que conseguem fazer isso aqui para a gente. Utilizar um modelo computacional com montagem de rigidez de matrizes, pórtico social e aí a associação de pórticos. Então, isso tudo a gente consegue de forma simples fazer. Por outro lado, aqui, a gente tem um pouco mais arrojado, a gente tem modelos computacionais que a gente consegue fazer essa parte de interação da alvenaria com a estrutura de suporte dela. Só que aí a gente precisa sair desses programas comerciais mais populares, mais usuais. A gente tem que ir para um robot da Autodesk, SIA, SAP, algum, algum software de elementos finitos, tá? Então, esses aqui são as duas vertentes aqui que a gente consegue ir para o nosso lado aí do projeto estrutural. E aqui, independentemente, tá? Então, nós, calculistas, a gente tem que sugerir fazer um programa de acompanhamento de caracterização prévia e convencer o cliente a vantagem. Então, a gente vai gastar ali um programa de ensaio, vai fazer ali 30 ensaios para comprovar uma eficiência maior, né, do sistema. Então, isso a gente consegue, tem que ser explicado para o cliente de forma que ele veja isso não como um gasto, né, mas como uma possível economia daquele valor ali que é irrisório perto do que ele vai economizar. Então, aqui voltando aqui para os modelos computacionais, indo para o pórticos espaciais, a gente saiu ali da época que fazia modelos proporcionais e rigidezes, que é simplesmente as alvenarias têm uma porcentagem da rigidez total daquele pavimento. Então, a gente faz uma porcentagem e distribui o esforço do vento proporcional à rigidez. A gente saiu daquele modelo simplificado que se fazia algumas décadas atrás, 20 anos atrás, fazia bastante, e agora a gente está indo para os portos espaciais. Os portos espaciais, eles são simplificações das alvenarias com barras rígidas, que são as barras, os barras flexíveis, que são como se fossem os pilares. Esse pilar ele tem a seção exatamente da alvenaria aqui, ó. Então, é uma simplificação do modelo. Então, agora essa barra, ela tem, além de tudo, além de ter essa rigidez da barra, da parede mesmo, ela tem a distância que vai entrar no pórtico social na distribuição dos esforços. Então, é diferente um pouco o tratar. Então, aqui, dessa forma, com pórticos especiais, a gente já consegue captar torção do edifício, consegue identificar se um lado do edifício tá deformando mais do que o outro. Então, a gente consegue analisar isso, utilizar artifícios de enrijecimento e estabilidade global. Então, a gente consegue ter alguns artifícios nesse pórtico espacial, coisa que a gente não conseguiria fazer no proporcional rigidez de alguns anos atrás. Então, aqui, saindo do pórtico espacial, a gente vai para os modelos computacionais. Então, agora a gente não vai mais modelar as paredes
com barras simulando pilares para poder pegar aquela rigidez. Aí agora a gente vai modelar mesmo as alvenarias. Só que a gente precisa de um elementos finitos, né? Então, a gente vai sair do TQS, a gente vai sair do Eberic e vai começar a ir para um CIA, para um Robot, vai ir para outros programas, que são normalmente mais caros e mais computacionalmente pesados também. Então, aqui a gente vai começar a ver níveis de cargas. Então, dessa forma, a gente consegue já ter uma aprimora. Então, aqui já vai ter uma economia em relação ao aporte social. Aqui a gente já começa a pegar esforços mais reais do que a estrutura acontece ali. E aqui, voltando então um pouco, tá? Então, no modelos computacionais, a gente tem essas duas soluções hoje em dia. Simulação por barras, que é o que o TQS, EBERIC faz, e simulação por placas, né? Que é o elementos finitos. E aí, na outra vertente, a gente vai começar a associar pórticos. O que é associação de pórticos? É aquilo que a gente falou, que eu falei ali um pouco antes. Os pilares, se a gente não criar essa associação de pórticos, aqueles pilares, eles vão estar desligados, né? Então, a gente começa a colocar vigas, que na verdade não são vigas, né? Elas são, chamam de lintéis, que ela gera associação de poste. Então, a gente teria um momento alto no edifício que começa a ser reduzido pelos binários que vão gerar. Então, aqui, por exemplo, o vento, ao distorcer esse prédio, teria um momento, e aí vai aparecer binários aqui no porte espacial, de forma que faça aquele momento que estava inicialmente, quando estava desligado, muito parecido com concreto armado. A gente consegue fazer isso também em concreto armado. Então, a gente vai ter uma associação de pórticos e, com isso, teremos uma redistribuição de esforço, reduzindo os momentos que equilibram a estrutura. E, como consequência, aparecem binários para poder equilibrar esses momentos que foram reduzidos, tá? Isso é bem rapidamente, bem breve aqui, para a gente entender um pouco as soluções. Só que, da mesma forma que a gente coloca aqui as alvenarias, a gente precisa dimensionar esses lintéis, que são que fazem associação de pórticos. Então, a gente vai ter uma como se fosse uma viga aqui. Imagina que tem um pilar aqui, um outro pilar lá. Então, a gente vai gerar esse... A gente precisa dimensionar esse elemento aqui no meio. Então, aqui uma foto de uma obra, de um projeto nosso, que está tendo que ser armado com estribos, né? Então, a gente está tendo que armar cisalhamento na alvenaria. E, como pode ver aqui, é uma abertura pequena. Então, aí é uma faca de dois gumes. Do mesmo jeito que você diminui os esforços e o aço na estrutura no geral, você começa a criar estribos nessas regiões. Então, tem que pesar até onde que é melhor, até onde que é pior. Então, esses elementos a gente tem que dimensionar. Flexão, cisalhamento e esforço normal, como se fosse uma viga mesmo. E aqui um exemplo de uma elevação de parede que está tendo que teve aqui o estribo dimensionado. Então tá aqui com fit 5 a cada 30. Então realmente tem que pesar isso. E atravessa a laje, passa lá para outra fiada. Então aqui, ó, tá aqui. Então vai ter que ter concretagem. Então é realmente oneroso para a obra isso. E aí agora indo para a interação do efeito arco. O efeito arco é quando a gente consegue apoiar um painel, que é a alvenaria, numa estrutura flexível. Então, tem uma diferença de rigidez que faz os carregamentos que está aqui no topo da alvenaria migrar para os apoios. Então, essa região aqui vai ter uma micro deformação e aí perde o apoio, a gente começa a identificar carga migrando para os apoios. Então, é por causa dessa diferença de rigidez. Aqui a gente tem uma região muito rígida, que são os pilares, e aí a gente vai ter um alívio de carga aqui. Então é como se fosse como se essa parte da alvenaria aqui pudesse ser removida, falando bem simploriamente. Só que ao migrar a carga daqui, você tá
a sua tensão era para toda essa região. Agora, a sua região, a mesma carga, vai ter uma região muito menor para poder chegar a essa carga. Então, a gente tem um acúmulo de tensões. Então, aqui para a mesma região aqui, eu fiz um modelozinho bem simples para a gente entender. A carga estava aqui, dá para ver uma migração de carga para o apoio. Consequentemente, a gente sai daquele QL ao quadrado sobre 8 da viga e começa a ter um momento de cara com duas barrigas, assim. Porque é como se fosse as cargas migrando para os apoios. Então, um momento que estava nessa ordem, que esqueci de colocar aqui, estava na QL ao quadrado sobre 8, seria na ordem de 60. Com efeito arco aqui, a gente reduziu para 20. Só que, por outro lado, a gente tem um acúmulo de tensões. Então, a carga estava aqui com 20 toneladas aqui em cima, que é o azul claro aqui. Isso tudo modelado com elementos finitos, no SAP. SAP 2000. A gente tem uma carga aqui de 20 toneladas, aqui na ponta aqui já chega a 5 vezes aquela mesma carga. Então, na região azul aqui, 60. Então, aquela região que estava toda aqui, a gente precisa dimensionar essa carga vertical para essa região. Então, tem que fazer um reforço da alvenaria. Então, você alivia a viga, mas penaliza a alvenaria. Então, se a sua alvenaria estiver muito no limite do seu fabricante, por exemplo, de bloco, já começa a ficar complicado e viabilizar isso. E aqui, claramente, a gente vê também a migração de cargas. Saindo daqui e fazendo esse mesmo movimento aqui, ó. A gente vê a mesma coisa aqui. Então, esse aqui é um recurso que a gente tem computacional, só que a gente precisa usar com bastante critério para poder entender o que está acontecendo de verdade ali. E uma outra coisa que poucas pessoas fazem é o processo construtivo, né? Esse carregamento que a gente coloca aqui no topo, ele não é o prédio todo de uma vez só. Ele tem que ser incremental, né? O prédio ele é construído um pavimento por vez. Então, a gente tem que dividir, subdividir, de forma que coloque esse efeito arco cada vez. Você coloca um pavimento, ele está bem cara de viga biapoiada aqui. Então, aí você vai acrescentando a carga vai migrando para os apoios. Então, tem que ter esse critério aí. Só que é um pouco mais avançado do que a gente está falando aqui. E aí, nosso último artifício como projetistas é o que eu falei do controle prévio de qualidade. Então, a gente analisar, por exemplo, para uma mesma resistência de bloco, por exemplo, fazer diversas simulações de prisma, por exemplo. A gente, às vezes, usa um valor típico de argamassa e, ao utilizar uma outra argamassa, a gente consegue melhorar um pouco. Ah, não, mas ganhou pouco aqui, resistência. Então, se a gente diminuir, vale a pena? Então, às vezes, essa argamassa sai mais barata e perdemos um pouco a resistência. Então, toda essa esse teste, a construtora vai gastar um valor muito baixo e a gente consegue aferir a resistência que vai ser usada em obra mesmo. Então, aqui nesse exemplo, para um bloco de 11,7 MPa, a gente manteve a mesma resistência. Aqui em cima, ó, 11,7 azul e variou a argamassa. Nesse caso, foi só a variação da argamassa. Preciso usar como exemplo aqui. Então, usando a argamassa diferente, a gente vê que a linha vinho aqui, a gente varia muito a argamassa e o prisma varia um pouco menos. E aí, em conjunto com a construtora, a gente pensa, ah, não, vamos usar valor de norma mesmo, referência e tal. Não, mas a gente vamos usar aqui algum valor um pouco maior para ganhar essa resistência. Então, às vezes, em edifícios mais altos, é interessante. Em compensação, em edifícios mais baixos, talvez usar uma argamassa com uma resistência um pouco menor seja mais fácil de controlar em obra e você perdeu pouquíssima resistência de alvenaria aqui. Então, é uma, é um, é uma brincadeira ali de controle tecnológico que é interessante fazer, que tem muito ganho. E, às vezes, essa eficiência aqui, por exemplo, de 11,7 para 6,3, isso aqui é para um bloco cerâmico, tá vendo? Chegou numa resistência
interessante para, ou seja, acima da norma. Então a gente está ali com 50%. Então, às vezes é interessante também por esse lado. Aquela eficiência de bloco prisma ali, essa comprovação prévia dos materiais, a gente consegue melhorar também, economizar para a obra. Então, pode gerar uma economia muito grande para a obra, com redução drástica de ponto de grau. Então, isso é um ponto. E aí, a parte de alvenaria aqui, a gente deu mudando. E aqui para a parede concreta, dá uma rápida passada aí que o Adelso pediu para dar uma passada, que é a parede de concreto, né? Em edifícios baixos e também em edifícios altos. Em edifícios baixos, a parede de concreto, a gente tem ali a parede de concreto, ela tem todos esses artifícios que a gente falou na alvenaria de questão computacional, serve aqui para a parede de concreto também. Então, a gente pode fazer aquela modelagem daquela mesma forma, porém o dimensionamento é um pouco diferente e já vai mais para o lado do... É um mix ali entre alvenaria e concreto armado. Então, passando rapidamente para não ficar muito chato, edifícios baixos, que a gente chama aqui até 5 pavimentos, a própria norma recomenda não, né? Fala de edifício, de processo simplificado, então tem uma série de critérios que a gente consegue usar. Então, em até 5 pavimentos, a gente usa uma espessura de parede de 10 centímetros, um concreto de 25 MPa, uma malha simples, que quando a gente fala malha simples, é uma malha centralizada, né? Não precisa de malha dupla, uma armadura mínima aqui de Q 92, então é baixíssimo. E aqui na parede concreta a gente ganha produtividade maior ainda do que a alvenaria estrutural. Só que tem a questão das formas que são muito caras e estão hoje em dia estão cada vez ficando mais baratas. As formas estão ficando mais acessíveis, em contrapartida, o aço não para de aumentar o preço. Então, esse peso aí que as construtoras têm feito. Preço da forma versus o preço do aço, para optar entre alvenaria estrutural e concreto armado. E a velocidade da parede concreta é muito superior da alvenaria estrutural. Então, a gente tem aqui os edifícios baixos e edifícios altos. Nos edifícios altos, aqui, minha experiência que eu tenho é edifício de até 15 pavimentos. A gente tem o consumo de concreto espessura média, né? Vamos falar espessura média. Parede e laje junto aí de 25 a 35 centímetros, a depender da arquitetura. Usando uma espessura de parede de 12 a 18, normalmente 15 centímetros é suficiente para um edifício de 15 pavimentos. Concreto sempre abaixo de 40 MPa. Com malha simples ainda, Q283 ou Q335. E os reforços podem ser feitos com barras isoladas ou acréscimo de telas mesmo. E no encontro de paredes, também tem esse reforço aí de tela L ou barra isolada. E aqui um exemplo de projeto aí de elevação, né, de vista de parede, que tem um objetivo um pouco diferente da alvenaria estrutural, que não tem muito que entender a amarração e a modulação. Então, o objetivo dessa elevação é nada mais do que indicar as telas, indicar os reforços de aberturas, né, que são esses reforços aqui, indicação de reforço de canto, que são essas telas, que são, nesse caso aqui, foi dobrada, e também as instalações, que é um escopo fora, né, que é a produção da alvenaria. Então, a gente indicaria aqui o caminhamento da mesma forma que a gente faz na alvenaria estrutural. Então, é isso aí. Foi uma apresentação rápida aí, só para a gente... Um sistema bem rápido. Uma apresentação rápida, só para a gente ter um panorama geral. E aí, quem quiser me seguir lá no Instagram, tá aí Falo todo dia de alvenaria estrutural lá no Instagram. Ok, Fred. Muito legal, muito bom. Foi Você rápido, né? Eu achei que ia ser muito grande, é, fiquei não, eu ansioso. entendi. Foi muito bom, porque a gente fica com receio de passar do tempo, né? Mas realmente é Fica como eu lhe falei, a apresentação é livre, você fica à vontade para fazer. Eu achei que foi muito bem estruturada a sua apresentação.
Agora, a curiosidade é que parece que você mudou a nomenclatura lá no Instagram, né? Não era assim não, né? Engie, Fred, Alvenaria, é recente essa nomenclatura, né? É, mudei recentemente. É, certo. Era Hey Fred. Aí eu mudei porque tava muito Era. Não, mas era um rei com H, pô. É H, é é, Y, né? dos Flintstones. Era. É isso mesmo. Mas no caso aí, Fred, como eu tinha falado no início, o pessoal que está acompanhando conosco, a gente vai dar prioridade aqui. Vamos ver se tem perguntas aqui no chat, de forma que a gente possa ir tratando assim dessas questões iniciais aqui que a gente está colocando, né? Beleza. E, e vamos dando continuidade. Aqui tem um pessoal cumprimentando, boa noite e tal. E assim eu fico na obrigação de, pelo menos, começar, né? Porque a gente tem que ter pelo menos uma pergunta no chat, né, Fred? Então eu vou fazendo aí. E é uma coisa até que você, no decorrer da apresentação, você até ficou mais claro ali sobre isso, mas eu vou lhe perguntar aqui como está aqui na pergunta, e depois você complementa se você achar necessário, né? Mas é o seguinte, o Fred, a caracterização dos materiais significa um ensaio de prisma para os blocos e a verificação de resistências da argamassa e do grout em laboratórios? Você pede isso Sim. à consultora no início, é isso, né? É isso aí. A gente tem que ensaiar com uma quantidade mínima. A própria norma nossa lá 16868. A parte 2. A de projeto é a parte um. A parte 2 é exatamente esse controle. Então, ela realmente tem uma quantidade mínima, e aí tem um programa lá que é de acordo com o tamanho do empreendimento. Então, a gente tem quantidade de blocos, de prisma, de argamassa, então, e de grout, de tudo. Então, a gente realmente faz ali para aferir o que realmente vai ser executado. Ok. Porque você tem essa limitação aí da fabricação do bloco próximo ao local da obra, né? Por causa do frete. Isso tudo aí muda tanto Exatamente. essa questão, o que é disponibilizado lá no local onde a obra vai ser feita, né? Do material que é fabricado, na verdade, né? Exatamente. É isso aí. É, tem Seria, essa seria isso limitação. mesmo, né? Seria isso mesmo, né, Fred? Sim, é isso aí. Ah, beleza. Porque, assim, você pode ser o mais econômico possível, mas se o bloco estiver distante, né, o frete vai encarecer, não compensa, né? Tem que ter tudo isso levar em conta, né? Além dessas questões econômicas, a localização do fabricante, né? Exatamente. Dando exemplo aqui da cidade, Juiz de Fora. Eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. É muito próximo do Rio de Janeiro. A gente está mais perto do Rio de Janeiro do que de Belo Horizonte. Aqui, como a gente está no alto aqui, é mais fácil vir de o frete de Belo Horizonte é mais barato do que vir do Rio de Janeiro, porque do Rio de Janeiro para cá é só subida, é só morro. E de Belo Horizonte para cá não tem tanta, vem descendo. Então, tem o frete aqui sai mais barato de Belo Horizonte, apesar de estar mais longe. Ok. Uma outra questão que eu coloquei aqui é sobre essa questão dos lintéis, né? Eu estou perguntando assim, o Fred, ao serem utilizados os lintéis na associação de pórticos, né? Nos Uhum. sistemas comerciais como o TQS e o EBER que estão disponibilizados, existe diferença significativa de resultados com o uso desses lintéis, você verificando pelo software que utilizam elementos finitos como o SAP 2000, tem diferença de resultado? Tem uma diferença, assim, Mas já apareceu. só de usar o elemento placa ali, membrana, né, que a gente fala, no elementos finitos, ele dá um comportamento muito mais rígido no comportamento global do edifício do que simulando por barras que tem a rigidez da placa. Então dá diferença sim. Ok, Fred. A gente teve Principalmente aqui. para o vento, tá? Principalmente para o vento. Ah, considerando o vento, entendi. Porque o lintel você só vai usar mesmo em Para edifícios o altos, vento. né? Na verdade, É, porque os ventos é significativo, né? o lintel é exatamente para o vento, é só para o Pro vento. Para a vento. carga vertical não tem função. Exatamente. Mas eu digo assim, significativo seria aí a partir de. Acho que até 8 não seria muito significativo, né? De 8 a 15, de 15 em diante é que seria. É que, Assim, falaria acima de 15 em de diante. 15, tá bem, certo. Beleza. Então nós temos aqui o Francisco Farias, né? Tá parabenizando a apresentação. Fred, parabéns pela apresentação. Temos aqui também um comentário do Heitor Heitor Celerges. Boa noite. Sou da comercial Força Formas Metálicas para São Paulo e Rio de Janeiro, né? Temos soluções para sistemas aporticados e em parede de concreto. Consulta. Eu acho que está fazendo um marketing aqui, Fred. Ele não perguntou nada, não. Mas parabenizou aí também a apresentação. Também o Francisco Farias dizendo: perguntamos
como você pensa as ações sísmicas nos edifícios de alvenaria estrutural e de paredes de concreto? Essa é uma pergunta do Francisco Farias. Como é que é? Fala, desculpa aí, Ele como está é? ele tá, ele tá dizendo o seguinte: perguntamos como você pensa as ações sísmicas nos edifícios em alvenaria estrutural como estrutura, né? E também nos edifícios de paredes de concreto que utiliza a estrutura em paredes de concreto. Como é que você vê essa questão das ações sísmicas, né? Obras lá, por exemplo, no Ceará, né? Tem mais probabilidade de serem consideradas devido até pela própria norma, né? Tem aquele mapa que sai mostrando as regiões As mais ações. aptas a terem eventos sísmicos. Sim. A questão das ações sísmicas aí, a gente vai ter que entrar em mais uma combinação de esforços horizontais, né? Então, a gente, além de entrar na questão do vento, a gente tem a questão de norma, de obrigatoriedade de desaprumo, que já é decomposto numa ação horizontal também. Então, além dessas duas, a gente ainda vai incluir as ações sísmicas. Então, realmente, a gente vai incluir mais uma combinação ali, não, assim, não tenho tanto conhecimento na parte sísmica, mas os edifícios de alvenaria estrutural eles são extremamente rígidos, né? O negócio é a gente conseguir encaixar numa combinação ali que seja viável, né? Não inviabilizar o sistema. Ok, ok, Fred. O Luciano Coelho também está dizendo boa noite. Parabéns pela apresentação, Fred. O Luciano Coelho, parabenizando, e está fazendo uma pergunta também, dizendo assim: qual software está utilizando para fazer um elemento em elementos finitos? Está limitando. Deixa eu ver se eu me perdi aqui. Entrou outra pergunta. Qual software está usando para acredito que é o projeto em elementos finitos? Está limitando a preparação, Não, a propagação da tensão de vento. propagação da tensão de vento e do FT da parede? A 6 6T, é toneladas. 6T, é porque a 6 norma, toneladas da ela, parede. não, o software que eu uso de forma bem mais produtiva é o SAP 2000. E agora estou começando a tentar migrar para o CIA, que é da. Olha o Luciano aí. Luciano, beleza? Tenho usado o SAP e agora estou tentando migrar para o CIA, só que estou na migração para o CIA e para o Robot, né? Estou pensando ainda, tô na fase de teste ainda, do beta dos dois. E Ok, aí faça a limitação, faça a modelagem de 6, limitando a 6T, sim. Como se fosse as subestruturas de vento ali do TQS, vamos falar assim. ok. Ô, Luciano, você quer fazer alguma complementação aí na pergunta? Tá tudo certo? Tá tudo certo, tá tudo certo. Perfeito, Fred. Valeu, A gente Luciano. usa, a gente usa o robô, tá? Se quiser depois de trocar uma figurinha aí, estamos à Ah, disposição. show. A gente usa É bem o mais robô. produtivo, né? Bem mais produtivo. Tem essa interação boa com o Revit, então facilita bastante. Isso aí Isso tem sido é muito bom. interessante mesmo. Interessante. Show de bola. Boa, parabéns, Fredão. Valeu, Abraço. obrigado. Valeu, Luciano. Valeu. Valeu, Luciano. Vamos dar continuidade aqui, Fred. O Heitor Celeberti, que já tinha falado antes, está dizendo parabéns pela apresentação, Fred. Temos uma pergunta, temos uma pergunta. Como calcular o consumo de argamassa em um prédio térreo H mais 3 Calma aí. e alvenaria e em parede de concreto? Quer dizer, ele quer saber o consumo, é isso? O consumo de aço em um edifício H, térreo, mais 3 pavimentos, né? Em alvenaria e em parede de concreto. Ele está querendo ver esse consumo dos materiais, né? Para fazer um comparativo, acredito que é isso, Fred. O É, que é que você leva em o, conta, né, aí? por exemplo, térreo mais 3 seria um edifício de 4 pavimentos. Edifício de 4 pavimentos, numa parede de concreto, dificilmente, se você mudar de projetista, o consumo de aço vai mudar. Provavelmente vai ser o mesmo. Então, é a armadura mínima ali de norma, que é aquela Q92 que eu acho que é Q92 que eu falei ali, e dificilmente vai ser alguma coisa diferente. Agora, na alvenaria estrutural, depende muito da arquitetura. Então, realmente é calcular ali, não tem tração nenhuma. Então, é basicamente ferros de compressão. Então, realmente aí vai entrar muito de critério de calculista para calculista, porque alguns podem tirar, por exemplo, a armadura construtiva, tirar o aço da armadura construtiva, do grout construtivo, e outros calculistas vão deixar aquela armadura no grout construtivo.
Então, realmente, aí na alvenaria, o consumo de aço pode mudar. Ok, ok, Fred. Tem mais uma pergunta aqui também do Ivan de Oliveira. O Ivan está dizendo o seguinte: qual a resistência em MPa indicada para usar nos blocos? É usada também algum aditivo superplastificante na argamassa? Ele quer saber a resistência que deve ser utilizada no bloco, né? A norma fala em 4,5 Não, MPa, se não me engano. da argamassa, Ele está falando da resistência MPa, é do indicada bloco. para usar nos blocos e é indicada para algum aditivo superplastificante na argamassa. Não, Da argamassa, com algum aditivo superplastificante. não, a resistência do bloco é assim, é dimensionada, as tensões atuantes que vai determinar a tensão do bloco. Então, mas chutando aqui é sempre aquela relação de 1 MPa por pavimento, é bem básica do bloco. E da argamassa ela tem que variar ali entre 0,8 a 1,2, 1,3 da resistência do bloco. Isso está bem fechadinho na norma, não tem muito o que fugir, não. Agora, a questão do superplastificante, aí já é uma questão mais de de controle dali da obra, né? Tecnologia concreto já. Você está falando, Fred, respondendo a ele sobre essa questão do uso de superplastificante na Isso, confecção da argamassa, é isso? isso aí. Ok, certo, Isso aí eu tenho pouca experiência em questão de superplastificante em alvenaria estrutural, não. certo. Nós temos também uma outra pergunta aqui da Jussara Santos, perguntando o seguinte: como é detalhada a ligação entre a parede de concreto do piso inferior com o piso do pavimento superior? É, Como é normalmente, detalhada essa ligação? normalmente é usado telas ou barras isoladas. Do mesmo jeito que eu mostrei ali, acabou que passou batido isso. Nos encontros de parede, a gente tem aquela ligação de tela em L ou barras isoladas em L. Aí depende muito de cliente para cliente. Na ligação da laje é bem parecido, tem que ter essa ligação em L também ali entre parede e laje. Ok, Fred. Nós temos também aqui uma pergunta do Max Walter Wagner, dizendo o seguinte: boa noite, Fred, parabéns pela exposição. Temos resistência para o bloco de concreto acima de 20 MPa? Eu acredito que ele está perguntando se é comercialmente, né? Se você consegue encontrar. É bem comum até 24 MPa. É bem comum, assim, vamos falar assim, as top 10 do Brasil aí, tem 10 fábricas tops que elas têm até 24 MPa. E agora está começando a surgir o Luciano aí tá até cada vez estão querendo botar, daqui a pouco tem 50 pavimentos de alvenaria. E aí então cada vez está explorando mais a tecnologia das fábricas também, não é só para gente não. Então, cada vez tendo que viabilizar cada vez resistências maiores. Recentemente a gente pegou um caso aí de 28 MPa. A gente tentou viabilizar 28 MPa. Só que como é um caso atípico, esse 28 MPa teve que entrar em caracterização prévia. E aí a eficiência da norma caiu por água. Então a eficiência do 28 MPa caiu e chegou como se fosse um bloco de 24 MPa. Então é isso tem que, que tem que, que tem que pesar. Mas 24 MPa está bem estabelecido aí no mercado. Ok, Fred. E a gente, dessa forma aí, esgotou as perguntas aqui pelo chat. Eu queria agradecer a todos que participaram pelo chat. E nós vamos agora, com a Beleza. ativação das câmeras e aí também dos microfones, né, para a gente Não, o fazer Luciano essa fechou lá. O interação. pessoal tá fechando, Adriano. Estão fazendo o contrário que você pediu, hein? Não, eu quero é que abra para a gente depois vai fazer um print aí, mas na verdade é isso. A gente pode fazer a pergunta por aqui, né, direto para o Fred. E inclusive a Estão gente vendo o pode. Flamengo aí, ó. Ó, o Varela, você está assistindo o jogo já, Varela? Tô com uma olhada lá. Apareceu aqui, pô, o seu som. Aí, no caso, é o seguinte, a gente está fazendo aí essa... Também teve uma manifestação do Maxi Valber, né, que ele perguntou agora há pouco, agradecendo aí pela resposta que o Fred deu, a pergunta que ele fez. E se alguém ficou com alguma dúvida, né, ó o Armando aí do TQS conosco também, que prazer, o Armando, estava o Maurício Sgabi, o Francisco Quinto também está conosco aí do TQS, que bacana.
E a gente está colocando assim para que todos possam participar, né? Colocar questões para o Fred, que eu acho que agora que a gente entra mesmo no bate-papo, é nessa interação aí com o apresentador, né? Fica todo mundo à vontade, E agora foi pode diálogo, né? Eu e você. vai fazendo as perguntas, a gente vai tentando viabilizar por aqui, né? Essa ordenação. Vamos aí ordenar isso. Quem precisar pode ir perguntando aí se tem algumas questões para colocar, etc. Porque Ó, esse que é o momento. posso perguntar? E Varela, vai lá. Você falou dos lintéis aí, tanto para alvenaria estrutural quanto para prédio de parede. Você considera a deformação por cortante neles? Como é que é? Que, Desculpa aí, falhou o início da pergunta. considerando o lintel para as cargas horizontais de vento, você tem que considerar a deformação por cortante. Normalmente dá uma ferragem pesada. Isso. É, no caso, Normalmente eu tenho alguns critérios aqui que é tipo é como se fosse uma rótula. Então, pela rigidez do lintel. Então, quando a gente tem lintel ali de janela, ele tem uma rigidez muito maior. Então, a deformabilidade dele ali por cortante é menor e a gente consegue usar uma rótula maior. Então, e já em porta, por exemplo, é difícil eu conseguir viabilizar um lintel em edifícios altos por causa tem ali normalmente 40 centímetros de altura. Então, normalmente em porta, por exemplo, quando não viabiliza, eu coloco até um lintel de concreto para poder combater isso aí que você falou, exatamente o que você falou. porque em prédio convencional, com prédios esbeltos principalmente, Dá armadura quando você usa altíssima, né? quando você usa essas vigas, principalmente entre pilares rígidos, dá uma armadura bem pesada. Normalmente E eu tento viabilizar os tanto, lintéis em janela. tanto as positivas e negativas, e o cortante também é É, alto. é isso aí. E normalmente a gente consegue controlar isso ali, pelo menos no TQS, com a plastificação do lintel, né? Então a gente consegue brincar com isso aí. Agora, a tipologia de edifícios de parede aí, com essa questão das emissões as emissões não, com a questão do carbono embutido, É, elas vão ser um pouco penalizadas em relação às outras tipologias. sim, Isso que nem você colocou uma espessura média de 30, sim, vai começando a penalizar. com as estruturas. O caso de laje plana também, que a espessura média também fica mais alta. Exatamente. É isso aí. Isso aí. Ok, Varela. Muito bom, Varela. Eu estava esperando você complementar aí com a parede de concreto, né? Mas você já fez isso aí, foi bom. E é assim, o pessoal está aberto. Agora eu vou aproveitar para perguntar também ao Fred sobre essa questão do efeito incremental, porque na estrutura de concreto armado isso está bem estabelecido, já está, Uhum. etc. Mas na alvenaria estrutural, e talvez paredes também, não tenho certeza, mas parece ser uma coisa mais recente, né? E como é que você vê essa questão? Já está tudo muito bem resolvido sobre o efeito incremental no dimensionamento da estrutura? O efeito incremental ali na parte de dimensionamento da alvenaria, as combinações já falam por si só, né? Você verifica se está limite de serviço, já está bem estabelecido. O negócio que o efeito incremental que está sendo bem problemático é na questão do dimensionamento da estrutura de suporte, né? Que é o tal do efeito arco. Que você coloca o peso todo da alvenaria de uma vez só. E não acontece assim. Então, aquela barriga que eu mostrei ali saindo do meio do vão, quando a gente usa o efeito incremental, vai ter uma envoltória que vai ter um momentozinho no meio ali. Então, isso ainda está sendo bastante problemático. Com as consultorias que eu estou fazendo, eu corrijo muito isso. Não é o peso de uma vez do edifício todo de uma vez. A gente tem que modelar o efeito incremental, pavimento por pavimento, e fazer uma envoltória de pavimento por pavimento, do momento fletor ali do cortante. Ok, ok, Fred. Pessoal, está aberto aí para quem quiser fazer alguma pergunta para o engenheiro Fred, estamos aí à disposição. Não precisa ser Boa, pergunta só sobre a apresentação, não, pode ser assunto diverso, né? A gente sempre coloca boa assim. noite, Fred. Eu queria fazer uma pergunta. Qual o comprimento máximo de parede para você não ter junta de controle em Junta de bloco de ponto. concreto? Normalmente eu tenho usado um pouco acima do que a norma recomenda, né? Mas que fala os limites ali são muito baixos. Então,
tenho usado aqui, quando a parede ela é cega, normalmente chega até uns 15 metros, eu coloco uma junta de controle. Mas normalmente fachada recortada, com muitas aberturas, eu já aproveito ali a própria abertura para fazer uma junta na alvenaria de fachada ali. Você deixa uma junta prumo ali? Uma junta para uma barra de transferência, só para poder não fissurar, porque vai fissurar. Então, mas normalmente essa é meio que caso eu vou analisando pela arquitetura. Ok, tá, obrigado. Beleza. Ok, Max Walter, muito bom. Boa. Ô, Fred, Fala, Luciano. você falou um ponto super importante aí sobre efeito arco, né? O efeito arco, você tocou num ponto aí sobre a limitação que a gente tem em Aham, considerar efeito arco, porque principalmente nos edifícios altos, né? Você falou, o pessoal daqui a pouco está querendo fazer 40 pavimentos de alvenaria e o que limita a gente a isso realmente é a tensão do bloco, né? Porque a exatamente. gente tem tecnologia hoje, como simular tudo de uma maneira perfeita aí, mas a gente fica na limitação do material por enquanto, né? Então, nesses edifícios altos, a gente esbarra aí nas paredes já no limite da tensão que ela suporta, né? Então, Exatamente. quando a gente vai considerar o efeito arco para esses prédios mais altos, não tem como, né? Você transferir aquela tocamento da viga para a parede, sendo que a parede já está no limite do que ela tem ali, né? Então, é bacana, assim, a gente é muito alinhado, né? E o Fred, a gente troca algumas É, ideias aí, nos conceitos e critérios que a gente tem de projeto, porque tem muita gente que fala do efeito arco como se fosse uma magia para ter uma economia na estrutura, né? Então, assim, e generaliza. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado aí para falar sobre isso, né? Então, o efeito arco serve para prédios mais baixos, onde são aqueles apartamentos bem populares tem- mesmo, que tem um vão pequeno e tal, e aí realmente é mais eficiente, né? Mas em prédios mais altos, que tem... O pessoal está começando a fazer médio padrão, né? Com opção de planta, tem aquela parede removível, tal, em alvenaria. Aí esquece, né? A gente está tendo um exatamente. outro tipo de estrutura, as taxas vão ser diferentes, né? Então a gente começa a partir aí, o pessoal quer fazer projeto de médio padrão, considerando as taxas que a gente tinha para alvenaria de popular, né? É, Então começa realmente a ter um novo produto aí, né? Para a gente levantar consumo e tudo mais e falar sobre isso. Mas eu queria só reforçar isso, né, Fred, com relação ao isso. efeito arco aí, que não é uma mágica que acontece, a hora que você considera efeito arco, você vai ter economia, não é assim, Não né? necessariamente. Você pode Realmente, inviabilizar o prédio, inclusive, né? exatamente. Perfeito, Fred. Show de bola. Isso aí. E aí, só, Adel, só para complementar o que o Luciano falou, a gente tem formas de minimizar o efeito arco. Às vezes a gente tem que fazer o efeito arco não acontecer. Então a gente tem que usar vigas mais rígidas. Então, já é o contrário. Às vezes a viga está dimensionando com uma altura, com uma largura. Às vezes, para não ter o efeito arco, a gente tem que aumentar ela para poder garantir que as tensões não vão migrar para os apoios. É interessante. Aí você está pensando ao contrário, né, Fred? Ao Do contrário, que muita gente exatamente. pensa para economizar, não é isso? Aí na verdade a gente está para não economizar. Fred, Fala, Lucas. tudo bom? Beleza. Vamos lá, você tocou no assunto de análise incremental, e quando a gente considera análise incremental, normalmente as vigas de transição, elas vão pegar um esforço maior, né? Porque a gente não tem a estrutura toda, então não existe aquele caminhamento de cargas desde lá de cima para os apoios rígidos, né? À medida que eu carrego um pavimento, eu transfiro para a viga de transição, Isso carrego o aí. segundo pavimento. Então, esse efeito arco, de certa forma, ele diminui pela consideração da análise incremental, né? Diminui. Diminui. Exatamente. E no caso, quando a gente utiliza um software comercial, isso não é possível obter por enquanto, né? Por enquanto, o TQS, por exemplo, a gente não tem análise incremental no TQS Alveste, somente no concreto armado, né? Não, toda essa parte de análise de efeito arco eu faço em algum elemento finito, em algum software de elementos finitos. Que aí a gente consegue colocar o carregamento ali de forma incremental. E aí a gente vê uma viga de 80 que teria o efeito arco num prédio de 15 pavimentos. Quando ele está com 4, 5, 6, 7, 8 pavimentos, o efeito arco não está tão atuante, vamos falar assim. E aí realmente começa a atuar, ter o efeito arco que o pessoal coloca aí com magia, que o Luciano falou, só quando está com o prédio todo pronto. Então tem que ter um software de elementos finitos, um software à parte aí.
para fazer essa análise específica. Entendi. Sim. E existe alguma outra forma de não ter o efeito arco? Porque, na minha visão, parece que o efeito arco prejudica a estrutura ao invés de melhorar, assim, porque... O que eu faço é controlar a deformação de forma que não, de forma empírica, controlar a deformação. Mas, então, você enrijece a viga, isso daí depois a gente pode trocar uma ideia aí. Quando você coloca uma viga muito parruda, vamos falar assim, o diagrama de momento ali, você vê que não está. O diagrama de momento te indica que não está tendo migração de carga para os apoios, porque a viga está muito rígida. E aí, claramente, a gente vê isso. Por exemplo, uma viga de 1,40 de altura, que é o que a gente põe mesmo em prédio de 15, 16 pavimentos, a gente põe isso, né? 1,40, 1,20. E aí a gente vê que não está tendo tanta migração. Então, para você usar o efeito arco, você tem que colocar uma viga menor, entendeu? Então, para evitar o efeito arco, é aumentar a rigidez da viga. Resumindo. Existe alguma forma de ancorar, assim, com grampos, o meio da alvenaria na viga para não Mas acontecer eu acho esse que. Não, descolamento? não, isso daí eu acho. Isso aí vai parecer patologia na alvenaria, né? Você teria que calcular alguma coisa ali, mas nada que eu saiba, não. De ancoragem, entendi o que você falou aí. A proteção, por exemplo, minimiza o efeito arco, né? A própria proteção no embasamento, né? Na estrutura de apoio. Deixa eu dar um Ok, Fred. palpite. Deixa eu dar um palpite aí. A questão da análise incremental para alvenaria estrutural e para a parede parece não ser tão importante, que as tensões elas são mais ou menos equalizadas. No caso das estruturas convencionais também, a gente está falando aí para edifícios com mais de 200, 250 metros de altura, onde você tem o núcleo rígido dimensionado pelo vento, né? E no estado de serviço, as tensões no núcleo são baixas e na periferia elas são elevadas, o que te leva a ter deformações diferenciais entre o perímetro e o núcleo. Tá? Então, eu não teria essa preocupação de processar, ou mesmo aquilo que eu te falei, talvez o TQS nem desenvolva Nem vai ter. análise incremental para parede de concreto e para alvenaria, porque não vai ter. Você não vai fazer prédios de alvenaria e parede com 200 metros de altura. Mas Ou o efeito melhor, experimental também. e com elementos de pilar no contorno e um núcleo rígido. Na verdade, alvenaria estrutural e parede, você tem todo o corpo rígido trabalhando. Quer dizer, você tem um grande elemento ali com um momento de inércia gigantesco, trabalhando monoliticamente, diferente de estrutura porticada. Sim. O que a gente está falando aqui, na verdade, não é nem para o dimensionamento da alvenaria em si, né? Nem para o limite de serviço da alvenaria. Seria, na verdade, para a estrutura de suporte da alvenaria. O efeito incremental que eu falei ali, no caso, seria para uma viga de suporte. Não, mas essa transição aí, vamos dizer que o efeito arco não está ocorrendo enquanto eu cheguei até o pavimento X e a partir do pavimento Y ele passa a valer, fica uma coisa aí meio de sexo dos anjos, né? Eu acho que se ele para carga final, porque também quando você está no pavimento mais baixo, a tua carga no edifício é bem mais baixa. Você teria que passar, tirar sobrecargas, passar Sim. o edifício só com peso permanente, uma sobrecarga de utilização mais baixa. Então, acho que o efeito arco aí até 20 e poucos pavimentos, ele ocorre normalmente. E pelo menos era o que o Zé Luiz Pereira, que foi o pioneiro nesse negócio aí, ele exagerava um pouco também, mas ele punha arco em tudo. Não, viabiliza viga de 40 centímetros para um prédio de 20 pavimentos. Isso aí. Ok, Varela, muito bom. Ô Fred, a gente teve essas perguntas aí, todos estão participando, né? E eu acho que eu deixei para fazer o print da tela aí, bem no final, mas de qualquer forma, nós O vamos... print você sabe fazer aí, Adelson? Eu sei fazer, mas faça também aí, pô. O Aurélio me ensinou, pô. Eu não Tem sei uns fazer 6 isso, meses que ele não. me ensinou, eu estou fazendo.
Você faz assim. Agora, são 3 teclas que você tem que apertar, pô. E aí, Rosana é que faz a divulgação nossa aí nas redes sociais aí do nosso evento. Bacana, Rosana, muito bom. Continue ajudando a gente aí na divulgação, viu, Rosana? Pode deixar. Ok. E aí nós estamos aí, Oi, vamos pedir para que Varela. todos possam aí, por gentileza, ativar Ativar a as câmera. câmeras, né, para a gente poder tirar esse print aí da tela, né? É isso mesmo. Conseguiu apertar 3 teclas aí, ô Já, Ariel? tranquilo, fiz agora, viu? Agora já está aqui, eu vou guardar aqui para poder pegar depois, beleza. Na verdade, viu, Fred, esses assuntos que você traz, assim, muito interessantes, né, essa questão de práticas de projeto, etc. E nessa parte de parede de concreto, né, eu vejo que o pessoal usa muita planilha, né, planilha do Excel, etc. Você costuma fazer assim também, projeto de parede de concreto? Planilhas. Planilhas e o TQS ali. Tô fazendo merchandising, não, mas Certo. Ó, Armando tá aí e também o Kina, pô, foi bom. Foi bom você falar isso, é isso aí. Que tem concorrentes aí no mercado, né? Mas eu vejo isso, que o pessoal tem muito costume de usar planilhas, né? Planilha do Excel, etc. é, E você, assim, na parte de alvenaria, você tem uns comparativos de planilha bem interessantes também, né? Eu acho que isso aí é uma coisa, até uma novidade, né? Você tem, dentro das suas verificações, eu sei que você usa planilha também, é isso mesmo ou não? uso. Não, planilhas. É isso aí, Fred. Mas na verdade é o seguinte, pessoal, eu queria aproveitar a presença de todos ainda, agradecer a participação de vocês aqui conosco, nesse bate-papo da ABS de julho, não é? Se tiverem alguma pergunta, a gente ainda está aberto aí para perguntas, viu, quem quiser. E depois que a gente finalizar essas últimas perguntas aí para o Fred, vamos então para os finalmente aí, para que eu já estava querendo me antecipar, mas na verdade está aberto ainda, pessoal. Quem quiser fazer alguma pergunta, etc. Curiosidade, não, o Fred lá na, no site, no caso, no seu Instagram, né? De vez em quando ele bota umas fotos passeando com cachorros e de noite, né? É, Jogando, acho que é futevôlei, é um negócio assim que ele. tênis, isso aí. Futevôlei, Mas, então no, são mas curiosidades. 90% é alvenaria e. Pô. Mas assim, depois da mentoria aí do Maurício, você vai, posta algumas coisas também, tá passeando com É, cachorro, etc, né? Eu sei que você isso gosta de aí. fazer isso. De vez em quando tem que E, botar alguma coisa lá. e essa coisa de esporte é muito legal, né, rapaz? A gente poder, porque a atividade física é muito importante. A gente, engenheiro, pensa muito assim, só trabalho o dia todo, mas eu acho que na vida tem que ter de tudo, né, rapaz? Não dá para você ficar só priorizando o trabalho. Tem que ter tempo para tudo, e principalmente essa questão de atividade física é muito importante, né, Fred? Exatamente. Essa questão de É. você caminhar aí Pra com dar atividade sanidade, física. né? Pra gente, né? Exatamente. A alimentação é importante, né? Mas pô, essa questão do esporte é muito legal. Quanto as pessoas puderem divulgar, por exemplo, eu mesmo faço muito isso, né? Posto fotos lá do taekwondo, assim, no final da aula, a gente não mostra nada, fazendo nada, exercício para ver, mas na verdade aparece a gente, todo mundo que treinou, etc, né? Dia de segunda-feira, normalmente, que eu vou, e eu sempre posto assim no Instagram também essas fotos lá do taekwondo, né? Porque além de divulgar a questão da academia, quer dizer, é um estímulo para que as pessoas também pratiquem, porque penso que a arte marcial não tem violência, na verdade. Ela é assim, atividade física mesmo e formação, né? Formação pessoal, principalmente para as crianças, né? Você dá aquele sentido dos orientais, etc, é muito importante. Com Então, eu acho que certeza. essa forma de você fazer essa divulgação sua também com questões pessoais de esporte, passeando com cachorro, etc. Eu acho que é muito legal mesmo. Rede social é isso, né? Não é só tecnologia, né? Pô, você tem também essa interação com as pessoas que estão inscritas no canal, participando, né? Para o pessoal também curtir, É, etc. Fazer algum comentário, né? É isso aí. Eu não vi você, exatamente. não vi você filmando um negócio aí que mostrasse suas qualidades no futebol, né? Mas sei que acho que você é um bom jogador também. Eu não sei se foi futebol ou foi futebol society. O que é mesmo, Fred? Diga aí. Eu jogo tudo, faço tudo. Futebol, tênis. É isso aí. Tá. E tem a questão também, assim, da questão artística, né? Por exemplo, o Armando, eu sei que ele toca bateria, né? Eu já vi algumas coisas dele no Instagram, né? Ele já andou de skate também, já vi isso aí também. Pô. Aí, ó. Bateria eu sei que ele toca também. Não sei se está em algum grupo aí, mas eu sei que no TQS deve ter algum outro músico lá que deve fazer alguns, mas não vi, só vi o Armando postando lá
as coisas dele lá. Eu achei muito legal, viu? Eu acho que a gente divulgar o que faz é bom, né? Porque é um exemplo para as pessoas, né? Coisas boas, eu acho que a gente tem que divulgar mesmo para todo mundo, né? Então, Com assim, certeza. ó o Ricardo Quer. Ricardo Quer tá chegando aqui. Ricardo, que bacana que você está aí conosco também. O Ricardo vai, acredita, as eleições ainda vão vir aí, mas eu tenho a impressão que não tem muita chapa, né? Ricardo? Ricardo parece que vai ser o próximo presidente da ABS, né? Eu acho que vai se candidatar, por assim dizer. Está escalado para ser o próximo presidente, né? Atualmente é o Aurélio, né? A gestão passa muito rápido, né? Eu estava dizendo esse negócio para o Ademar. Ademar, rapaz, a coisa passa muito rápido. Vamos aproveitar as oportunidades para a gente fazer os eventos, etc. Porque você pensa que não, a coisa já chegou no dia, né? Essa questão do bate-papo meu é de mês em mês. Puxa, eu tenho que programar, ver quem vai falar, programar alguma coisa. Se eu deixar muito para cima da hora, acaba não dando tempo de divulgar, por mais que a Rosana aí divulgue, etc. Mas fica tudo muito em cima. Então, com mais antecedência, realmente é bem melhor. E eu tenho dito isso ao Ademar. Ademar, vamos aproveitar, porque, rapaz, o tempo voa. Não só na questão de trabalho. Você pensa que não, os compromissos estão... Chega naquele dia, você já tem que estar com tudo pronto ali para a coisa funcionar. E a gente tem que chegar junto, né? A gente tem que estar presente nos compromissos, né? Então eu tenho esse prazer muito grande de encontrar os colegas assim todo mês aqui no Bate-Papo com a BES. Isso para mim eu recomendo a todos, né? Assim, esse bate-papo, assim, foi a oportunidade que ocorreu por eu participar da BES, né? Fazer um grande ciclo de amizade com colegas de todo o Brasil. Pô. Eu vou para o Zenesse, encontro todo mundo, encontro o Armando, encontro o Francisquinho, e o pessoal do Brasil todo, o Marcelo Silveira lá de Fortaleza, né? O Antônio Alves lá de Pernambuco. Pô, mas eu vejo muita gente. E tem uns eventos aí que a gente vai também. Então eu acho que essa interação entre os colegas é que faz esse fortalecimento. Que vocês sabem, um dos objetivos principais da ABS é essa valorização do engenheiro de estrutura, né? Então, por estar participando das normas, né? Aqui no Brasil e no FIPE lá no mundo, né? É muito importante essa participação de todos que com essa participando desses eventos, a gente faz uma interação muito grande. Então eu tenho esse prazer de estar aqui todo mês fazendo isso. Eu não abro mão disso por nada. É um negócio muito bacana. Que a gente está encontrando todo mundo, trocando ideias, né? Partilhando experiência, né? As pessoas que vêm aqui apresentar. O mês passado nós tivemos aqui o professor Ricardo França, um prazer muito grande por receber o professor Ricardo aqui, como os outros colegas que já vieram também atender nosso pedido de apresentar algum assunto aqui interessante de alvenaria estrutural. E eu digo a vocês que é um prazer muito grande. E eu gostaria de convidar a todos para que quem não for associado ainda, que se associe da ABS, vale muito a pena. Eu estou militando aí na ABS, fazendo esse tipo de círculo de amizade, aprendendo coisas com os cursos da ABS, com as experiências com outros colegas, etc. Desde 2009, meus amigos, vale muito a pena. Então o Varela também é um dos mais antigos, talvez sócio fundador também, o Varela, o Ricardo que é também antigo, né? O próprio Aurélio, presidente, já vem, acho que desde a década de 90, quando começou mesmo, ele já era associado. Então, eu acho que só faz engrandecer a categoria dos engenheiros de estrutura, né? Essa congregação, esse bate-papo, troca de experiência. Então, eu quero sempre ressaltar e agradecer a presença de todos aqui conosco nessa oportunidade desse evento do mês de julho, né? Falando sobre parede de concreto e alvenaria estrutural, práticas de projeto. Agradecer enormemente também ao engenheiro Fred Gonçalves por ter atendido aqui o nosso pedido, prontamente se dispôs a fazer. Fred é um profissional muito ocupado, que está sempre aí envolvido com muitos compromissos, etc., de entrega de projeto, etc., está começando um outro escritório também, muita coisa para resolver, etc., e nos atendeu assim com muita generosidade e amizade também. E a gente fica muito agradecido por ele ter essa oportunidade de estar aqui conosco, passando um pouco do seu conhecimento sobre alvenaria estrutural e parede de concreto. O prazer é todo meu, Adelson. Valeu, Fred. E, Valeu. na verdade, pessoal, você querendo fazer algumas considerações finais, Fred, está aberto aí, viu, se você quiser fazer alguma consideração final aí, para a gente poder encerrar, convidando para o evento do mês que vem. Não, também tá tranquilo isso aí, tá certinho. Tem mais perguntas ainda? Quem tiver pode fazer, não tem problema, não encerramos ainda. Eu só queria agradecer, Adelson, que já virou uma tradição o bate-papo. Esse bate-papo é sempre muito útil, muito bom, muito agradável estar com todo mundo e tem sido um evento importante da ABS e vai fortalece a nossa associação e os objetivos que a gente tem que atingir.
Muito bom. Eu que agradeço aí a sua organização. Valeu, Ricardo. Contamos com você aí na próxima gestão. Eu, Boa Opa, noite a Ademar. Pois todos. não, Ademar? Eu queria primeiramente agradecer ao Fred. Fred, muito boa apresentação, Obrigado aí. explicativa, e que todo mundo participa também. E queria agradecer a todos pela participação. Nós fazemos esse bate-papo todo mês. A BES também aqui em Aracaju, nós temos agora, sexta-feira, nós temos um almoço com a BES, que agora vai ser o presidente do CREA, foi nosso convidado. Essa interação CREA com FEA. E, além dessas atividades, né, o almoço a cada 2 meses, a integração dos engenheiros daqui de Aracaju e também o bate-papo mensalmente e com pessoas, com engenheiros do Brasil, de muitos de fora também do país também, e há essa integração muito boa com todos os engenheiros. Quero agradecer a todos e a você, Fred. Parabéns pela palestra, tá? Beleza. Obrigado e obrigado pela oportunidade de participar com vocês aí. Valeu, pessoal. Então, eu gostaria de aproveitar para convidar a todos para o evento de Para o Mês, né? Nós fazemos sempre esses eventos do bate-papo na última quarta-feira do mês. Né? A gente tem aí coisas, sempre procurando assuntos ligados à engenharia estrutural, que nós estamos trazendo aqui para os colegas, né? E esse grande evento de gravação, né, que o Zoom nos fornece, e a ABS depois disponibiliza essa gravação para quem não pôde participar ao vivo. Então, eu queria que vocês que participaram pudessem também divulgar para os colegas, né, que se interessarem em assistir depois, que lá no canal da ABS ficam os eventos lá disponibilizados para visualização posterior a esse evento. Aqui conosco tivemos muitos amigos, né, o Maurício Sgarbi, o Marcelo Rios, que também tem Rios, mas não é meu parente, é um colega de Salvador, trabalha muito com alvenaria estrutural e parede de concreto, inclusive participa da norma, das revisões da norma de parede de concreto. Então é uma pessoa que está sempre militando nessa área, né? Tem grupos de WhatsApp também, formado incentivando parede de concreto e alvenaria estrutural. Então, é um colega da área, já esteve aqui em Aracaju, falando sobre parede de concreto, já esteve aqui comigo, na minha casa eu convidei ele para vir jantar. A família dele, muito legal, muito agradável, ele se disponibilizou a vir aqui. A gente sempre faz uma pizza aqui dia de sábado, coincidiu que era um sábado. Minha mulher faz uma pizza, ele veio para cá com a esposa, a filha, etc. Foi muito legal. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos aí a participação conosco, convidá-los para o próximo evento aí de agosto, né? E a gente vai mandando e-mail para todo mundo aí que se inscreve, a gente fica com os e-mails, etc. Tem condição de convidar para os próximos. A gente vai também, além dos grupos de WhatsApp, nós aqui na ABS Regional Aracaju temos um grupo de WhatsApp muito participativo com colegas de todo o Brasil. Quem se interessar, esse e-mail nosso da ABS é regionalaracaju@abs.com.br, tudo junto. Manda um e-mail para a gente dizendo que quer participar, disponibiliza o telefone e a gente inclui no grupo, né? Tem sempre assuntos, os assuntos são livres, mas a gente prefere e prioriza assuntos relacionados com a engenharia estrutural. Agradecendo a todos, ao Fred, os colegas que participaram e convidando-os para o próximo evento. E até, pessoal, até uma próxima oportunidade aí, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Boa noite, viu? Até mais. Beleza. Valeu, Adelson. Tchau, tchau. Boa noite a todos aí. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Valeu, valeu. Boa noite a todos. Marcelo, você não quis ativar a câmera, né, rapaz? Estava aqui conosco. Maurício, você também não ativou, ficou só escutando, né, Maurício? O Varela participou, o Varela estava conosco, ligou a câmera. Mas foi muito bom aí a presença de todos, foi muito legal.